Muito bem, há umas 2 semanas eu fiz um vídeo mostrando um programa de RIP para impressora 3D. Eu fiz o teste funcionou, dá para gerar o RIP, dá para abrir lá no programa, no BD Printer, e a máquina responde. E aí o cliente aceitou que eu fizesse o programa, então hoje eu quero mostrar aqui o programa já em funcionamento, mas ainda precisando de alguns refinamentos. Vou falar os refinamentos que ela precisa daqui a pouco. Mas vamos então, eu quero explicar aqui para vocês como que funciona. O maior problema que eu encontrei para fazer esse programa aqui foi a minha ignorância mesmo, porque eu não entendo nada de impressora 3D. Então o que eu pensei a princípio? Vou pegar, gerar os arquivos para uma impressora SLA. SLA é aquela impressora que usa resina UV. Porque ela tem lá um display, então ela mostra uma imagem no display para cada camada que ela vai imprimir. Mas aí não deu certo, porque o display da impressora SLA, ele é pequenininho, mas ele é de altíssima resolução, de 2K ou 4K. E ela não tem assim, tipo uma placa de vídeo, que nem tem no Windows. Então o que o programa faz? O programa que vai gerar o slicer lá, ele gera a imagem baseada na quantidade de pixels que tem no monitorzinho, no displayzinho da impressora SLA. Então, por exemplo, você tem lá uma impressora lá que tem 1560, 1440 por 2560 de pixel. Seria uma impressora 2K. Essa imagem, quando você vai abrir num programa assim, tipo CorelDRAW, ela fica enorme, ela muda o tamanho porque o CorelDRAW vai calcular o tamanho da imagem pela resolução e pela quantidade de pixels. Já a impressora, ela tem uma quantidade de pixels fixa. Então, na impressora, o tamanho da impressão fica perfeito. Mas se você abre um arquivo daquele lá para edição, ele dá problemas. Aí então eu também tentei fazer a leitura do G-Code, lendo cada camada do G-Code e gerando a imagem a partir do G-Code. A princípio funcionou, mas também não deu muito certo, porque quando eu tentei ler a leitura do G-Code em um objeto mais complexo, aí deu muito erros. Por fim, eu acabei encontrando a solução usando um programa que o cliente já usa lá, que é um programa chamado Formware, um programa de slicer para impressora 3D. E ele consegue gerar os arquivos em SVGA. Arquivo SVGA é um arquivo de vetor gráfico que ele é escalonável. Então, esse arquivo aí, quando você lê o vetor que está contido em cada camada, ele vem no tamanho exato. Então, por fim, eu acabei fazendo um programa para ler arquivos SVGA. Então, como que funciona? Eu venho aqui, por exemplo, eu vou abrir. Eu já gerei aqui uma pasta com todos os arquivos SVGA. Essa pasta aqui, ó. Então, eu seleciono a pasta que contém os arquivos e mando abrir. Na hora que ele abre, ele lista aqui os arquivos da imagem. Ele lista os arquivos que contêm os arquivos que estão lá na imagem, na peça. Então, nesse caso aqui, ó, a peça mede 43 por 55 e tem 245 camadas de 1/10 de milímetro. E aqui estão listadas todas as camadas. Então o que esse programinha aqui faz? Ele pega o arquivo aqui e converte em imagem. Então o arquivo SVGA que foi convertido em imagem
E ao mesmo tempo que ele faz isso aí, ele já ripa a imagem, já cria o arquivo de RIP usando aquele processo que eu mostrei no programa anterior. O que eu quero mostrar agora nesse programa de hoje é como imprimir isso aqui. Então, na verdade, aqui eu escolhi um arquivo só, mas no modo automatizado ela vai lendo aqui os arquivos um por um e vai convertendo, enviando para a impressora vai imprimindo. Então aqui ele envia direto para a impressora. Aqui nesse BD Printer, quando a gente quer ler um arquivo, por exemplo, deixa eu pegar um arquivo aqui. Esse aqui. Quando a gente vai ler um arquivo, a gente primeiro tem que abrir o arquivo aqui na lista. Você pode abrir também uma lista de arquivos. Você pode abrir uma pasta aqui com todos os arquivos PRT. Aí você coloca aqui para marcar na fila aqui, ela vai imprimindo um por um. Só que cada arquivo que você vai imprimir, você tem que clicar no imprimir. Então você abre o arquivo, você tem vários trabalhos. Você tem que procurar a pasta onde está o arquivo, tem que abrir e tem que clicar em imprimir para iniciar a impressão. Então eu fiz aqui no nosso programa aqui, ele já envia direto para a impressora. O programa tem que estar aberto, o BD Print tem que estar aberto, a impressora tem que estar online, mas esse programa aqui ele já envia direto para a impressora. Então, por exemplo, aqui eu abri só esse arquivo aqui, vou abrir o outro aqui de baixo. Então, e como a impressora é colorida, aí você escolhe a cor que você quer para a sua impressão. Você pode escolher a cor, você pode criar cores personalizadas. Então, por exemplo, eu criei aqui essa imagem aqui, agora ela está em azul. A impressora então vai imprimir em azul. Vou botar aqui, colocar um azulzinho mais escuro. Então ele já gerou o arquivo, gerou o RIP. E esse RIP aqui está pronto para impressão. No caso aqui, como eu quero fazer um teste de impressão, eu clico em enviar e ela vai enviar só esse arquivo que já está pronto aqui lá para a impressora. Será que vai dar certo? Então a impressora está ligada aqui, ó, né, como eu mostrei no vídeo passado. Motor conectado. O programa aqui está online. Cadê o programa? O programa está online. Então está pronto para enviar. Quando eu clicar aqui em enviar, aí a impressora já começa a imprimir. Desculpa, cometi um pequeno erro aqui. Vou fazer uma pausa aqui. Cometi um pequeno erro aqui porque eu esqueci de desligar esse botão aqui. Então ele estava tentando abrir o arquivo a partir da pasta, mas na verdade não é necessário abrir o arquivo a partir da pasta. Só clicar aqui em enviar, ele já vai enviar esse arquivo aqui que está na tela lá para a impressora. Então agora vamos ver. Já enviei, o arquivo já foi enviado, já... Deixa eu ver se o programa recebeu aqui, cadê? Tá, já está aqui no programa. E a impressora já começou a impressão. Ela demorou um pouco para iniciar a impressão porque ela estava se movendo para o ponto inicial da máquina. Por isso que ela fez aquela pausa na impressão. Lá na impressora do cliente, lá ela tem que se mover para espalhar o pó em cima da mesa. E a tinta ela é jogada em cima desse pó. O pó seria assim, tipo, é um polímero que na hora que a tinta cai em cima dele, ele endurece. Como se fosse um cimento, como se fosse gesso. Só que é uma secagem muito rápida. Então é isso, o programa já está concluído aqui a parte principal dele, que também foi a parte mais difícil, que foi gerar a imagem no tamanho certo, gerar a imagem em grande quantidade e enviar direto para a impressora. Então isso já está pronto aqui nesse programa.
O que eu preciso então aqui agora é fazer os refinamentos, deixar o programa assim com a carinha mais bonitinha, apesar de que eu gosto de programa assim bem simples. Deixar o programa aqui com a carinha mais bonitinha, colocar os debugs, porque o programa normalmente dá erro, e esse aqui no caso eu deixo sem prevenção de erros, porque na hora que dá erro eu já descubro imediatamente, mas lá no cliente ele não precisa ficar se preocupando tanto com os erros do programa. O programa tem que dar um erro, tentar se recuperar do erro, e aí se não conseguir, aí fala para o cliente, ó, deu um erro aqui por qualquer motivo. Então é isso que um programa faz. E aqui então, por exemplo, se eu escolho a cor da impressão, então clica aqui na imagem, essa aqui, vamos clicar mais para baixo para vocês verem uma imagem diferente. O cliente pode vir aqui e visualizar, por exemplo, eu aqui estou na camada 112. Então aqui ele já tem uma noção de como é o objeto. Na camada 0 é a parte de baixo da impressora. Então acho que até aqui ela vai imprimir 9 camadas com esse desenho, aí na camada 10 ele já começa a mudar. É isso? Não. Na 11. Também não. Na 12. Aí. Então até a camada 11 ele imprime o fundo chapado. Mas isso foi o jeito que eu fiz lá no programa, né? Se o cliente quiser que o fundo fique vazado, é só não colocar as primeiras camadas de impressão. Então aqui ele já tem uma noção da imagem preenchida ou imagem vazada. Aí se ele quiser saber mais ou menos lá no meio, ó, ela já vai mudando a imagem e a imagem vai ficando centralizada na posição que deve ficar cada camada. Se eu mudar aqui para a camada anterior, ela vai cair exatamente no mesmo lugar dessa aqui, com uma pequena diferencinha. Lá, ela fica um pouquinho mais larga. Se eu pegar aqui essa outra camada aqui em cima, ó, ela está no mesmo lugar, não mudou de posição. Então lá na impressora, as camadas elas vão ficar perfeitamente uma em cima da outra. E aí o cara pode vir até aqui no final aqui para ver quando fica só os pontinhos da impressora. No caso aqui, esse objeto aqui, é que eu não vou abrir o programa ali para mostrar para vocês, mas ele é uma aranha. Ele é uma aranha, tá vendo? 8 patas e uma aranha. Então se eu for pegar aqui, por exemplo, para imprimir essa imagem aqui, só clique em enviar, já vai para a impressora, demora um pouquinho porque ela está posicionando. Ela até já iniciou, ela mexe aqui. E dentro de instantes ela já começa a imprimir, porque aqui no programa ela está se posicionando. Ah, começou, não deu nem para mostrar. Mas é isso aí, ela estava posicionando o carro no lugar da impressão. Nesse movimento de se posicionar, ela já aplica a camada que vai ser impressa. Interessante, né? E agora o que é mais interessante mesmo desse programa foi esse botãozinho aqui de enviar. Porque eu consigo enviar lá para a máquina direto desse programa. Então provavelmente eu também consigo receber informações da máquina. Nesse programa aqui eu não preciso receber informações da máquina porque a imagem são simples e ela só tem que imprimir. Então o que eu preciso ter nesse programa aqui? Eu tenho que ter controle dos pontos, eu tenho que ter controle da quantidade de tinta que vai em cada ponto, que vai em cada camada, aliás. Porque como o pozinho lá é como se fosse um cimento, se eu jogar muita tinta numa camada, ela pode não secar, pode virar um lamaçal. E se eu jogar pouca tinta, ela pode ficar quebradiça. Eu acho que é assim que faz cimento. Eu nunca fiz cimento na vida, graças a Deus. Mas eu acho que é assim que se faz cimento. Você tem que jogar uma quantidade certa de água. No caso aqui, eu tenho que jogar uma quantidade certa de tinta por camada e pela velocidade da impressão. Então, essa impressora aqui, essas imagenzinhas pequenas assim, ela vai imprimir extremamente rápido. Porque aqui... Cadê?
Aqui no programa eu criei um arquivo com a resolução de 360 por 360, quer dizer, a seco são 2 passes por polegadas, 2 passos por polegada. Então, se o cara precisa aumentar a quantidade de tinta, aí ele vem aqui nas preferências, habilita a eclosão e coloca, que nem eu coloquei aqui 50% de eclosão. Essa eclosão super aqui, ela é cheia de problema. Então aqui, ó, na eclosão normal, eu colocando 50%, o que era para ser 2 passes passa a ser 4 passes. Então ela vai jogar mais tintas. E a pessoa também pode acrescentar, cortar a tinta aqui no controle. Então tem 100% ali, está jogando muita tinta, ele diminui aqui no controle das cores, a quantidade de tinta que ele quer. A imagem aqui como que é o nome do programa mesmo? RT Dynamics RIP Software. Então aqui nesse programa aqui eu consigo aplicar perfil de cores. Mas isso vai ficar para o futuro, porque o principal agora é fazer a impressora lá funcionar dessa maneira, trocando as cores, como é que chama mesmo esse tipo de cor aqui, que eu esqueci? Cores sólidas. Imprimir com cores sólidas. E depois fazer algum aprimoramento que tem que fazer. Então, por enquanto é isso. Só queria dar um update aqui e dizer que esse programa aqui, eu pretendo usar ele no futuro para impressão digital mesmo. Então ele vai ter muito mais recursos. E graças a Deus isso aqui é só o princípio que por enquanto está dando certo. É uma maravilha mesmo. Por hoje é só. Beijos, Isabelle, minha filha linda.